Atos capítulo 10. O versículo 1 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 no dia, um anjo do Senhor, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memorial diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Meu Deus, glória ao teu nome, Jesus. Eu tive o privilégio de ir nesse lugar, em Jope, da onde nasce o evangelho aos gentios. Interessante é que Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que dava esmolas, temia Deus, um homem que Deus guardou o que ele fazia na sua memória. O Senhor disse assim, apareceu para ele um anjo e disse: olha, manda chamar Pedro, porque você é um homem de oração, e as tuas ofertas e as tuas orações subiram a mim como um memorial. Ou seja, eu lembro do que você faz, eu tenho guardado na memória o que você está fazendo. Talvez ninguém esteja vendo, mas eu estou vendo. Eu estou vendo, eu estou assistindo, e tem registros, está nos meus registros, Cornélio, o que você faz. E agora manda chamar Pedro, porque Pedro vai te ajudar, Pedro vai te ensinar, Pedro vai te instruir. Irmão, e Cornélio, o que ele faz? Irmão, aquele dia eu creio que ele para o serviço da fazenda, para o serviço de tudo, organiza uma conferência e manda chamar Pedro. Manda 2 dos seus criados, um soldado, que vão em Jope para chamar Pedro. Pedro estava hospedado lá. E é interessante que o Senhor gasta mais energia para convencer Pedro a ir na casa de Cornélio do que Cornélio a ir na casa de Pedro. Porque às vezes o Senhor gasta menos energia com um pecador para ele convencer do pecado, do que um crente a servir e a salvar e a ajudar um pecador. Às vezes para o Senhor tem gastado muito mais energia para convencer a igreja a fazer algumas coisas que ela não acredita, do que para ir na casa de um gentio. Eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho com pastores há muitos anos, e a nossa maior labuta é tirar pastores da sua religiosidade. Tirar homens do pecado é fácil, porque o Espírito convence. Tirar homens da sua religiosidade, dos seus achismos, é que é perigoso, é que é difícil. Por isso que no Egito Deus mandou Moisés, Deus tirou o seu povo do Egito. Deus foi no Egito tirar o seu povo, mas de Babilônia Deus não tirou. Ele disse: sai dela, povo meu. Então eu viajo o mundo, irmão, eu vou te falar uma coisa: eu nunca estive em algum lugar que Deus não estivesse, e Deus está lá, sempre. Sempre. Eu estive num lugar chamado Varanasi, na Índia. Irmão, se o diabo tem um escritório na terra, é lá. Se o diabo tem um office na terra, é lá em Varanasi. O berço do hinduísmo, o berço do hinduísmo há muitos anos, por mais de 300 anos, todos os dias, às 6 horas da tarde, milhares, eu estou falando milhares, 200 mil pessoas vão ao rio Ganges, todo santo dia, 6 horas da tarde, adorar o rio. É uma loucura. Eu estive lá e fiquei pensando, eu estava andando naquelas ruas e dizia assim: Deus, como que esse povo vai se salvar? Como que vai ser para eles, Senhor?
Se o Senhor não entrar, não interferir, como que vai ser? Porque eles querem Deus, eles estão adorando com um anseio de ter Deus. Todo mundo quer Deus, irmãos. Um adora uma árvore achando que tem Deus, o outro adora um coelho. Tinha templos, a Índia tem 36 milhões de deuses inscritos, registrados. Jesus é mais um Deus. Então você pode pregar sobre Jesus, você não pode dizer que Ele é o único, mas Ele é o único. E eu fiquei pensando, Deus, como fazer isso? Como que nós vamos convencer as pessoas sem o Espírito? Deus não precisa de um homem de Deus sem o Espírito Santo. Deus não precisa de ninguém sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos convencer a viver essa vida com Deus. Então Cornélio está ali, boas ações, orações, um cara piedoso, um gentil, que queria fazer a coisa certa. E o Senhor diz para ele, manda chamar Pedro. Ou seja, a tua adoração é muito linda, tuas ofertas são generosas, mas eu preciso te explicar algumas coisas que você ainda não sabe. Talvez esse seja a lacuna que nós vivemos como pastores, entre a glória e a instrução. Porque nessas andanças eu vejo assim, muitos pastores mergulhados na glória, sem instrução. Muitos mergulhados na instrução, sem glória. E nós precisamos contemplar para aprender. Davi disse no Salmo 27, o verso 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender. Contemplar para aprender. Você não aprende para contemplar, você contempla para aprender. Então, pessoas que têm experiências com Deus, elas querem estudar tudo sobre Deus. Agora, as pessoas que querem entrar para estudar Deus, sem buscar essa intimidade, essa experiência, dificilmente vai progredir, irmãos. A Bíblia é clara quando ela diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Eu nasci no Evangelho, assim, com muita falta de experiência. Eu tinha tanta vontade, eu orava tanto. Eu me lembro que uma vez eu fui expulsar um demônio. Quando eu botei a mão na pessoa, ela me mordeu. Eu peguei o braço dela e mordi também. Porque eu tinha vontade, mas não tinha expertise, não sabia fazer. Então teve que passar pessoas da minha vida para me instruir. Eu me lembro, expulsava demônio, a gente fazia o corredor dos milagres lá em Itajaí. Passava gente, aí caía um monte de gente no chão, aquela coisa, né? Caía gente uma por cima da outra, e o pessoal, os diáconos começaram a dizer, pastor, está uma confusão, porque tem um irmão dizendo ali, que quem cai para frente é demônio, quando cai para trás é unção. E aí o que a gente faz? Irmão, cai para o lado, cai de lado, aí pronto, né? Aí virava duas pilhas, uma pilha de capeta, outra pilha de unção. Era uma confusão, irmão. A gente tinha tanta vontade de fazer, só que a gente não tinha sabedoria. Não tinha sabedoria, e Deus honrava a nossa vontade. Deus honrava a nossa vontade. Uma vez eu peguei uma fita de videocassete, sabe essas fitas de videocassete? E tinha um cara lá em Itajaí que ele transformava isso em link, ou botava num pendrive. E eu peguei algumas fitas dessas antigas, meu cabelo repartido no meio assim, até aqui assim, parecia um Chitãozinho Chororó, um terno vermelho, uma gravata azul, aquele terno de ombreira, parecia o Didi Mocó dos Trapalhões. Uma mensagem que você entendia 10% dela, que você botava a mão assim, esta noite, ninguém entendia nada, irmão. As pessoas, elas não entendiam, mas elas caíam. Era uma bênção. Esses dias uma irmã falou assim para mim, pastor, eu estou aqui desde o começo do Mevan. Eu disse, que bom. Ela disse, eu lembro quando Deus te usava. Eu lembro quando Deus te usava, pastor. Eu digo, a senhora lembra? Lembro. Eu lembro que o senhor vinha assim na beirada do altar e fazia, receba. Caía todo mundo. O senhor já percebeu que não cai mais ninguém na unção? Eu disse, é. Ela disse, por quê? Eu disse, porque agora Deus está derrubando a gente por dentro. Deus está quebrando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores. Hoje, quando a glória vem, não precisa mais de uma mão empurrando. A gente se joga no chão por causa da glória de Deus. Esse é o lugar mais perto que eu quero de estar de Jesus. Ela disse, pastor, e essa mensagem que o senhor está pregando aí,
Eu tenho aqui anotado na Bíblia, e estava na Bíblia dela, você acredita? Anotado de lapisinho. O Senhor pregou essa mensagem em 2008, não foi 2009? Eu disse, foi. Ela disse, eu vejo que o Senhor repete as mensagens. Eu digo, eu repito as mensagens. Ela disse, eu estou aqui desde o começo, eu tenho tudo anotadinho. Eu digo, desgraça, que ela anota tudo. Ela disse, o senhor está repetindo as mensagens, não está? Eu digo, estou. Por que o senhor repete as mensagens? Porque vocês repetem o pecado. Ela ficou me olhando, aleluia. Eu disse, eu já queria estar falando de outras coisas, mas eu acredito, irmãos, que o próximo mover da igreja, no Brasil principalmente, vai ser o mover de instrução. Nós não vamos perder o fogo. A instrução não substitui a glória de Deus. A instrução não substitui a glória. Quando a instrução vem, ela vem para manter a glória de Deus. Depois você vai ler a Bíblia, pega o Pentateuco. Deus cria em Gênesis, em Êxodo ele enche de glória, em Levítico ele instrui, em Números ele movimenta, em Deuteronômio ele repete tudo de novo. Deus cria, enche de glória, instrui e movimenta. Não movimenta sem instruir, não instrui sem glória. O livro de Êxodo termina no capítulo 40 com a tenda cheia de glória. Logo começa Levíticos, quando Deus diz, diga Moisés aos filhos de Israel. Deus traz cerimônias, Deus traz instrução de cerimônias para manter aquela glória. Deus primeiro te dá glória, te dá experiências, diz, sabe como é que você mantém isso agora? Você mantém isso com instrução. Você mantém isso com instrução. Mas a gente sempre separou. A gente sempre achou que o pentecostal gosta do fogo e o tradicional gosta da Bíblia. Mas a Bíblia diz que a sua palavra é espírito e vida. Não existe separação. Esse dualismo grego, quem criou foi nós, irmãos. Não existe. Porque o Deus que você serve enche de glória para depois instruir, e instrui para você manter a glória. É que nem a fé e obra. A fé sem obra é morta. Eu não sou salvo por obra, eu não sou salvo pela obra. Mas um pé de maçã prova que é maçã quando ele dá maçã. Eu não sou salvo pela obra, mas a obra testemunha que eu sou salvo. A obra testemunha que eu sou salvo. Por isso que a fé sem obra é morta. Por isso que a instrução sem glória, um crente instruído sem glória, ele fica chato, porque ele quer cobrar dos outros um remédio que ele mesmo não toma. Um crente que só vive de instrução sem glória de Deus, não tem tempo para Deus, quer instruir, ele está sempre com uma caderneta na mão, anotando o defeito dos outros, criticando as ações dos outros. E eu fico pensando quando o Senhor diz, manda chamar Pedro. Você tem uma unção extraordinária, suas ofertas são extraordinárias, você é muito abençoado, Cornélio, mas manda chamar Pedro. Pedro tem umas chaves que você não conhece, e Pedro vai te instruir. Pedro vai te instruir. Você está me entendendo isso, querido? Não viva sem instrução no ministério. Se você tiver que parar um culto, lá no meu a gente teve que paramos um culto no meio da semana para trazer instrução, porque eu não preciso mistificar o evangelho para que ele seja atraente. Eu não preciso enfeitar, a noiva não precisa ser enfeitada porque ela já é adornada. Eu não preciso enfeitar o evangelho para que as pessoas o recebam. Eu não preciso oferecer coisas que Deus não vai fazer para que as nossas cadeiras estejam cheias. Nós não precisamos. O evangelho é naturalmente sobrenatural. O evangelho não se hospeda em nenhuma cultura. O evangelho é juiz de todas as culturas da terra. Aleluia. E quando ele diz manda chamar Pedro, Cornélio aqui aprende a primeira lição do evangelho. Você sempre tem que estar submisso a alguém. Tem gente que você fala e diz assim, meu negócio é com Deus. Não existe negócio com Deus se você não tem negócio com outros homens. Não existe negócio com Deus se você não está submisso a alguém. Todo pastor precisa ser pastoreado. Todo homem precisa ser instruído, ser conduzido. Sim, irmãos,
Todos nós precisamos de alguém enfiando o dedo no nosso nariz. Todos nós precisamos. Isso é protetivo. Isso é protetivo. E a Bíblia é clara quando ela diz em Hebreus capítulo 13, versículo 7: observai os vossos guias, atentai para o êxito de sua carreira, imitai-lhe a fé. De quem eu imito a fé? De quem tem êxito na carreira. O que é êxito na carreira? São riquezas, honras e glória? Não. Êxito na carreira é a sua formação, a formação moral, a sua formação de caráter, a sua formação, a sua vida, o quanto de Deus tem em você. O mundo está clamando por homens e mulheres cheios da sua glória, homens que não substituem a Deus, mas que representam a Deus, homens que não estão com uma placa na mão dizendo vai por aqui ou vai por ali, mas que são verdadeiros sinalizadores de uma vida abençoada. Então, irmãos, eu diria para você: procure alguém, sente com alguém, sente com alguém. Eu fico imaginando Paulo preso e falando para Timóteo: Timóteo, meu verdadeiro filho, Tito, meu verdadeiro filho, sede meus imitadores. Quem quer imitar um cara desse? Timóteo, pastor da maior igreja de Éfeso, e Paulo preso, e dizendo para Timóteo: me imita, tudo aquilo que você de mim ouviu e em mim viu, isso faça. Pedro manda chamar Pedro. Agora Pedro está lá na casa de Simão. Aí o Senhor, olha como o Senhor faz. O Senhor é maravilhoso. O Senhor fala com Cornélio para ir na casa de Pedro, e depois vai avisar Pedro. Ele diz: ó, já falei com ele, está vindo aí. Ele está vindo aí, você vai com eles. E Pedro vai. É a mesma coisa com Ananias e Paulo. O Saulo de Tarso ficou cego no caminho de Damasco, e o Senhor vai lá e diz assim: Ananias, sabe o Saulo de Tarso? Sabe o Saulo? Ele está te esperando, já falei para ele que você vai lá. Ananias quer pregar para Deus. Ananias convida Deus para aceitar Jesus. Ananias, o senhor está entendendo? O senhor sabe quem é esse homem? O Senhor disse: sei. Vai lá e salva ele. Abre os olhos dele. Não, Senhor, aproveita e mata esse cara. Esse cara mata crente. Ananias, vai lá, porque ele é para mim um varão escolhido. Sabe, o fato de você cuidar de alguém não significa que você é maior do que ele. O fato de você abrir os olhos das pessoas não significa que você é maior do que ele. Ananias vai lá, e Ananias ficou lutando, relutando, dizendo: não, Senhor, esse homem é assassino, deixa eu explicar para o Senhor quem ele é. Ananias começou a pregar para Jesus, dizia assim: Jesus, esse homem é assassino, esse homem mata crente. O Senhor disse: Ananias, vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido. E tem mais, Ananias, o seu nome só vai aparecer nesses 2 versículos aqui. O dele, Ananias, ele vai pregar, ele vai escrever quase o Novo Testamento todo, Ananias. Em outras palavras, ele vai ser maior que você. Você abriria os olhos de alguém para ficar maior do que você? Você passaria na vida de alguém e abriria os olhos dela, e depois você ia olhar e ia celebrar? Você assim: ficou grandão, glória a Deus. Você faria isso? Hein, Ananias? O fato de você ministrar com pessoas e abrir os olhos dela não significa que você tem que ser maior do que elas. Não me olhe assim. Significa que nós temos que entender o que é coletividade, irmãos. Deus é coletivo. Deus, quando cria, não disse eu faço, Ele disse façamos nós. Deus é plural nas suas ações. Façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine Ele sobre todas as coisas. Olha a oração que Ele nos ensinou: Pai nosso, o pão
nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Porque se o membro do corpo padece, eu falei membro do corpo, todo o corpo padece. Todo o corpo padece. Mas nós somos peritos em arrancar os membros que não produzem. Quando uma pessoa perde um braço ou uma perna, ela pode colocar uma prótese. E a prótese, ela funciona, só que ela não está ligada na cabeça. Tem muita coisa no corpo de Cristo funcionando que não está ligado na cabeça. Então, vamos arrancar todas as próteses e vamos restaurar os membros do corpo que estão em ruínas. Vamos restaurar o membro do corpo que está em ruínas. 2017, eu estava na selva do Peru, lá em Quitos, dentro de um barco. Eu e mais 13 pastores. Eu não gosto muito desse número 13, mas tinha 13 pastores. 14 comigo, pronto. 14 comigo. E começou a me dar uma dor nesse braço aqui, irmão. Começou a me dar uma dor. Aí cheguei, já estava na floresta lá. Aí o pessoal fez uma tipóia, pendurou meu braço. Pastor, vamos voltar, o senhor pega um avião, vai embora. Eu digo, não, já estamos aqui, o nosso voo daqui a 6 dias. Fiquei lá tomando analgésico para dormir, com o braço pendurado, dor que atacava aqui o pescoço, meu irmão, terrível, muita dor. Cheguei em casa, voltamos para o Brasil, fui procurar um médico que é amigo. Estou lá, ele me examinou, disse, Luiz, você está com uma, ele falou o nome, artrite não, aí ele falou o nome lá esquisito, que atacou sua coluna, atacou o seu braço. A minha mãe diria que é um toxicólogo, mas era uma coisa por causa do microfone. Eu tenho aquele microfonezinho da Madonna, mas eu não consigo usar, porque eu não sei o que é que eu faço com as mãos. É uma luta para usar aquilo. Então, de tanto segurar o microfone, começou a doer. Doença de rico. Ler, né? E aí ele me examinou e disse, ó, você está com uma, como é que é, tendinite, do verbo tendinitar, né? Eu tendinito, tu tendinita. Então, uma tendinite, ele disse, eu vou te dar 3 injeções para dor, uma hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã. Aí depois a gente começa a fazer o processo de osteopatia, pode ser? Eu digo, pode. Eu disse, vou tomar a injeção hoje. Ele disse, vamos dar uma agora para tirar essa dor. Eu digo, tá bom. Eu comecei a tirar a camisa. No que eu estou tirando a camisa, ele diz, não, tira a calça. Eu digo, não, mas está doendo aqui, ó. Ele diz, não, mas você vai tomar a injeção aqui, ó. E eu baixei a calça, segurei na mesinha. Então veio em mim a palavra do Senhor. Eu não sei como é que é com você, mas comigo a palavra sempre vem quando eu estou com as calças na mão, irmão. Quando eu estou assim, em posições difíceis. E eu estou ali, e quando a glória vem, o que é que você faz? Imagina a cena, eu estou com a calça pendurada, o enfermeiro com a injeção na mão. E eu comecei. Ele disse, calma pastor, não vai doer nada. Eu digo, não, mas eu não estou chorando por causa da injeção, eu estou chorando porque Deus está falando comigo. Ele disse, agora? Deus está falando com você agora? Eu digo, agora rapaz, você vê. Como que é isso? Ele soltou a injeção assim numa tigelinha de inox e disse, como é que Deus fala assim com você? Quando você fala que Deus fala. Eu digo, Deus está falando comigo aqui agora. O que é que Deus falaria numa hora dessa? Eu digo, Deus está me dizendo que Ele está levantando no Brasil uma parte sadia do corpo que está tomando remédio pela parte doente do corpo. Deus está me dizendo que Ele está levantando homens e mulheres que vão tomar o remédio pela uma parte que está doente. E para isso vão ter que mostrar a sua nudez, vão ser expostos, vão ser
caluniados, vão ser perseguidos, vão ser atacados. Eu jamais imaginei que isso poderia acontecer comigo. E o Senhor disse: eu estou levantando homens e mulheres que vão tomar, Luiz, vão tomar o remédio pela parte doente do corpo. Tem uma parte sadia do corpo que não se perdeu. Mas a minha pergunta é: você está disposto a baixar suas calças e tomar remédio por quem se perdeu no caminho, por quem negligenciou o chamado, por quem de alguma forma vacilou? Você está disposto dizendo: Deus, pode dar o remédio aqui, porque eu vou tomar pela parte que está morrendo? Você pode bater isso no coração e pedir: Senhor, me levanta como um lugar sadio para tomar o remédio pela parte doente, porque foi exatamente o que Jesus fez. E o Senhor começou a me falar de José de Arimateia. O Senhor começou a dizer: eu estou levantando homens como José de Arimateia, que vão investir no corpo que morreu, no corpo que está quebrado, destruído. José de Arimateia, ele foi pedir o corpo morto de Cristo. Você está a fim de investir no corpo morto? O corpo não faz mais milagre, o corpo não cura mais doente. Ele morreu. José de Arimateia disse para Pilatos: me dá o corpo, me dá o corpo. Eu quero o corpo, mas não tem mais cura, mas eu quero o corpo. Está morto, mas eu quero o corpo. Não faz mais milagre, mas me dá o corpo. José de Arimateia, sabe o que é que ele fez? Ele lavou o corpo, ele perfumou o corpo, ele envolveu o corpo no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Sabe quem é que investe num corpo que está morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. Eu quero declarar que Deus vai levantar homens e mulheres em Criciúma que vão investir em muitos ministérios que estão mortos, em muitos ministérios que se perderam, em muitos ministérios que perderam a unção, perderam a graça. Ei, não vá para a internet bater em ninguém, atacar ninguém. Baixa as calças e diga: Senhor, eu estou aqui para tomar o remédio pela parte que se perdeu. Se essa parte se perdeu, eis-me aqui. Tinha uma frase que me acompanhou por muitos anos: se ninguém te quiser, eu te quero. Eu tive que parar de falar porque veio muita gente que ninguém queria. Eu tive que parar com essa frase. Tive que abrir uma casa em Itajaí para cuidar de pastores. Pastores que eu sentava na frente deles, tinha hora que dava vontade de dar um soco. Que raiva. O cara tinha tudo e botou fora. Mas tinha hora que dava vontade de chorar. Eu vi pastores se jogando no meu colo, irmãos. Eu vi casais se jogando no meu colo. Ajuda a gente. Eu vi pastores que eu saía para pregar, ganhava uma oferta e trazia para comprar comida para ele enquanto ele estava sendo tratado. Eu vi filhos de pastores chorando no Natal, me dando presente, dizendo: obrigado, pastor, por ajudar meu pai. Meu pai é um bom homem, pastor. Meu pai não é bandido. Meu pai errou, mas ele é um bom homem, pastor. Obrigado, porque agora nós temos destino de novo. Quem está disposto a baixar suas calças nessa manhã? Quem está disposto a dizer: Senhor, eu vou tomar o remédio por esse cara, eu vou ajudar esse cara, vou ajudar essa mulher, vou ajudar essa família. José de Arimateia lavou o corpo, perfumou com a unção e envolveu num lençol de linho fino. Jetro, Moisés falava com Deus face a face. Um cara que fala com Deus face a face quer ouvir alguém, irmão? Um cara que Deus vem falar com ele na tenda todo dia, você acha que ele tem que ouvir alguém? Mas Deus deixou. Um cara que dava esmolas, generoso, um homem bom, temente a Deus. E Deus disse: manda chamar Pedro, ele vai te ajudar. Quer um conselho, pastores? Manda chamar Pedro. Mas Pedro já negou Jesus. Manda chamar Pedro, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a descobrir tudo que você está recebendo.
Tem chaves que estão nas mãos dos Pedros. Você já imaginou você precisar de alguém que é menor que você? Você já imaginou, pastor Juan, você ter que pedir ajuda para alguém que a igreja dele é menor que a sua, que o ministério dele não é tão relevante quanto o seu, que talvez você vai dizer, não, mas eu tenho muito mais graça, eu tenho muito mais unção, eu tenho muito mais obra, e você ir atrás dele? Tem gente que vai na minha casa escondido. Tem pastores presidentes de convenções no Brasil que eles vão na minha casa escondido, e eu recebo eles lá em casa para ninguém ver, que eles precisam de ajuda. Pastores de igrejas centenárias, pastores de igrejas com muitos membros, o que entra na igreja dele, rapaz, como eu queria pastorear aquela igreja. Nós levamos um ano para arrecadar o que entra na igreja do cara, e ele está lá jogado no chão, disse, Luiz, me ajuda, cara, eu vou perder meu casamento, estou perdendo a minha família, me ajuda, como é que eu faço? Eu não sei. Eu sei que eu pego na mão dele, abraço e digo, faz assim, chore com Deus, Deus vai te ajudar, e dá certo, irmãos. Que é um conselho, manda chamar Pedro. E agora Pedro está indo, aí Jesus mostra, Pedro teve fome no caminho, para ir para Cornélio, e na casa de Pedro, Jesus não teve que gastar muita energia, ele só mandou e Cornélio obedeceu. Agora, para convencer Pedro aí na casa de Cornélio, ele teve que mostrar lençol com animal imundo, teve que dar visão, teve que mandar Pedro calar a boca. Quem é você para chamar de imundo que eu purifico? E Pedro não foi, não queria, e Pedro não queria ir, Natanael. Mas Pedro foi. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, irmão, está tudo arrumadinho. Cornélio está lá, ô irmão Pedro, eu posso chamar de irmão? Pode. Então, irmão, assim, ó, é mistério, tem muito mistério. Meu irmão, a primeira lição de vida de alguém que anda com Deus é ser submisso a alguém. Adão no Éden não estava sozinho, Deus estava com ele, mas Deus disse, não é bom que ele esteja só, porque você sozinho com Deus está sozinho. Moisés, como eu disse, que falava com Deus face a face, pede conselho para o seu sogro, ouve o seu sogro, manda chamar Pedro. Pedro, ele tem chaves que poderiam abrir aquelas oportunidades de entendimento para uma família que já vivia a glória de Deus, mas sem instrução. Manda chamar Pedro, ele vai te instruir. Você só desfruta o que você entende, não o que você sente. Mateus 13:19 diz, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Quando você não entende, não tenha medo, não tenha vergonha de dizer, eu não sei. Posso aprender com alguém, eu desfruto do que eu entendo. Esse povo tinha a promessa de Joel capítulo 2, versículo 38 diz, 28 e 38, 27, 28 e 29, né? Ele diz o que? Eis que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre quem? Que carne? Toda, sobre toda a carne. Mas Pedro não podia acreditar que um gentil como Cornélio poderia receber aquilo. Eles tinham uma promessa, eu vou derramar sobre toda a carne. Aí eles tentavam padronizar. Irmão, Jesus é o caminho, mas a igreja não é o pedágio. Não é. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, está tudo organizado, tudo bonitinho. Pedro começa a pregar e fica olhando, meio ressabiado. Pedro começa a ensinar e não termina a mensagem. A glória de Deus invade e todo mundo é cheio do Espírito Santo. Todo mundo começa a falar em línguas, irmãos. Pedro fica apavorado. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro fica vendo uma promessa de Joel se cumprir.
Porque Pedro também foi ministrado. Quando você ministra alguém, você também é ministrado. Porque você vai ver Deus fazendo coisas que você não acreditava. Porque no meu padrão de ética tem coisas que eu faço que eu não deveria fazer. No meu padrão de ética cristã tem coisas que eu não deveria fazer, porque eu quero me guardar. Eu digo, não, Deus não vai fazer isso. E Deus vai lá e faz, irmão. Porque quando você ministra, você também é ministrado. Você vai ver Deus se movendo em lugares muito mais altos do que aquilo que você acredita. Você vai ouvir Deus dizendo: os meus caminhos não são como os teus caminhos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus mandamentos são mais altos que os seus mandamentos. Assim como cai a chuva do céu e a neve para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela prosperará para aquilo que foi designada. Não, mas eu sei. Não, você não sabe. Não, mas eu sei, não sabe. Eclesiastes 11:4. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, faz o que Deus manda. De manhã semeia a tua semente, de tarde semeia de novo. Não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Eu não sei tudo que Deus faz, mas eu acredito que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E se Ele quiser fazer? O homem que escreveu nas Escrituras: não matará, já tinha matado um homem. Deus pega a canção de um adúltero, Salmo 51, e coloca nas Escrituras. Um adúltero em arrependimento, Deus pega a canção dele e coloca, e está escrito lá no versículo 10 o que esse homem ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me, torna a dar-me, torna a dar-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustenta com o espírito voluntário. Você só torna a dar a alguém uma coisa que ela já teve. Você só torna a dar a alguém uma coisa que ela já teve. Quando Davi pediu: torna a dar-me, Deus está dizendo: eu vou te dar de novo. Ele disse: então eu vou ensinar os transgressores. Deixa eu te falar uma coisa. Quem ungiu a cabeça de Davi, sabe quem foi? Foi Samuel. Mas quem ungiu o coração de Davi foi Urias. Quando Davi pediu: cria em mim um coração puro, ele estava dizendo: cria em mim um coração igual àquele homem que eu traí. Me dá um coração igual ao dele, que eu o traí, ainda mandei matá-lo, e ainda escondi o corpo para que ninguém soubesse que fui eu. Me dá um coração igual a esse homem, que mesmo eu enganando, ele foi leal. Eu quero um coração desse, Senhor. Davi foi ungido na cabeça por Samuel, mas no coração foi por Urias. E quer saber? Você não é ungido no coração, meu pastor, minha pastora, até que você tenha uma experiência com o amor verdadeiro de Jesus. Você não é ungido, mas sabe quem é que exerce misericórdia? Quem já experimentou ela. Quem já experimentou ela tem mais facilidade de exercê-la. Então a minha oração é que você não precise da misericórdia para exercê-la. Que você não precise que Deus crie um cenário para que você precise dela. E que a gente exerça a misericórdia por amor. E sabe o que me acontece? Pedro, no capítulo 10, está lá na conferência na casa de Cornélio. No capítulo 11, a convenção manda chamar Pedro. A convenção. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade. Ele constrangia com o seu amor. Jesus nunca quebrou princípio para amar ninguém, mas nunca deixou de amar por causa dos seus princípios. Quando a convenção soube que Pedro tinha comido na casa de Cornélio, tinha batizado Cornélio, a convenção chamou Pedro e disse: ô Pedro, você está pisando na bola.
Como é que você vai comer com esses caras? Como é que você senta na mesa com esses caras que são gentis, Pedro? Pedro disse: olha, gente, depois você lê o capítulo 11 de Atos, é maravilhoso. Pedro diz assim: ó, gente, eu não queria ir, eu fui forçado por Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cheguei lá, ó, povo ungido, que gente ungida. Eu cheguei lá, estava tudo pronto. Eu só levantei a mão, gente, a glória veio. Eu até tentei impedir, mas eles começaram a achar e ó, gente, foi isso que aconteceu. Aí o presidente da convenção disse: agora a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus é tudo em todos, que não tem ninguém nessa terra que Deus não queira salvar, que Deus não queira restituir, restaurar. A agenda de Deus para a terra é perdão, restauração e restituição. É tornar a dar alegria. É tornar a dar alegria. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei se de alguma forma você não se sente perdoado, porque para não perdoar, só alguém que não se sente perdoado. Mas eu quero dizer que nós não podemos monopolizar e achar que Deus faz do nosso jeito. Nossa instrução não é para substituir a glória, é deixar os irmãos entrarem. A sua graça nos basta, irmãos. A sua graça nos basta, sempre foi a graça. A lei não foi feita para salvar. A lei foi feita para guardar uma semente para o tempo certo. Sabe quem a lei ainda continua protegendo? A lei continua protegendo os imaturos. Um imaturo não tem condições de viver sem lei. Mas a superior aliança me diz que o meu Deus não é judeu. O meu Deus é Deus de toda a terra. A superior aliança me diz que o meu Deus é Deus de todos os povos. Sabe aquela pessoa que você não gosta dela? Sabe aquela pessoa que você odeia? Essa que você pensou nela agora. Jesus quer salvar ela também. Jesus quer transformar ela também. Jesus conta com você. Manda chamar Pedro. Deixa Pedro nos instruir. Toda glória aparente, ela tem prazo de validade. O homem está sempre buscando daquilo que é aparente. Mas o mesmo véu que Moisés colocava no rosto sem a glória, está sobre aqueles ainda que não têm o amor de Cristo. Tire o véu, irmãos. Nós não precisamos mostrar uma glória que desvaneceu, tentando esconder essa glória que desvaneceu. A Bíblia diz: quando o véu é tirado. Moisés não botava o véu por causa da glória, ele botava porque a glória já tinha ido. Então ele botava o véu para que as pessoas não vissem que ele não tinha mais a glória. Na nossa rede de pastores, eu sempre digo aos nossos irmãos: quando você começar a pregar e não tiver mais lágrimas, não tiver mais paixão, quando você não se importa mais com o outro, para tudo e vai buscar Deus até você se importar de novo. Porque nas próximas estações, os homens e as mulheres que Deus vai usar são aqueles que se importam, aqueles que não têm mais reputação, só integridade. A palavra integridade, ela vem da palavra inteiro. Se você quer proteger alguma coisa, proteja a sua integridade. Que não haja fatias na nossa reputação. Reputação está jogada no chão, irmãos. Lá em Itajaí já falaram que eu prego drogado. Ele usa droga antes de pregar. Você vê que o olho dele brilha. Ele está possuído. Já falaram tantas asneiras. Já me arrumaram tantas amantes. Já me falaram que eu ainda trafico, sou traficante ainda. Que a grana que eu tenho é porque eu ainda sou traficante. Já me falaram tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. E cada coisa que faz, sabe o que eu faço? Um BO.
Boca fechada de oração. Boca fechada de oração. Jesus disse: você tem que ser feliz. Macários. Macários. É a palavra bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. E meu irmão, você não faz ideia. Tem ministérios que vão de madrugada lá na frente da igreja orar para a igreja fechar. Porque a igreja da porta aberta. Eu sou a igreja da porta aberta. Sou a igreja da loucura. Não tenha medo, querido. Não tem reputação para proteger. Eu já estou morto, crucificado com Cristo. Deixa essas coisas para lá. Vai fazer o que Deus te mandou. Um dia você está dormindo com o cara que mora na cobertura. Outro dia você está conversando com o cara que mora na calçada. Um dia você está sentado com uma sumidade do Brasil. Outro dia você está sentado com um cara que ele não sabe nem o nome dele. Um dia você está na mesa dos reis. Outro dia está na mesa da casa de recuperação, comendo o sopão. Aquele sopão que parece um filme de terror, que você tira a tampa assim, tem 2 pés de galinha virados para cima. Coisa linda, irmãos. Que vida gostosa. Que vida maravilhosa. Um dia você está num hotel 5 estrelas. Você tem medo até de se enxugar com a toalha, porque acha que paga. Outro dia você está dormindo numa rede lá na selva do Peru. Que coisa linda esse evangelho, irmãos. Que coisa linda. Deus não te levaria num lugar que Ele não tenha nada para remir naquele lugar. Todo lugar que Deus leva é porque Ele tem alguma coisa para remir naquele lugar. Todo lugar que Deus, você planta a planta dos teus pés, Deus vai te dar por herança. Não se trata de conquista. Se trata, eu te trouxe aqui para remir algo. A sua canção é remidora. As suas pregações são remidoras. A sua vida é remidora. Oh meu Deus. Me entenda, pastor. Todo aquele que se converte ao Senhor, ele tira o véu. Ele não manipula mais. Com o rosto descoberto, ele reflete a glória de Cristo. Sabe qual é a coisa mais difícil para um pastor? É pastorear homens livres. É a coisa mais difícil para um líder, é liderar homens livres. Agora, aprenda uma coisa que eu tenho aprendido. Homens livres são submissos. Quem não é submisso são homens religiosos. Homens livres, porque a mesma liberdade que eles ganham, eles também liberam. Homens livres, eles são submissos por escolha. Eles não são submissos por obrigação. Quando eles fazem porque amam. Eles não fazem porque alguém está mandando. Porque nos lugares que as regras são fortes, é porque os relacionamentos são fracos. Todo lugar que você precisa ressaltar muito a regra, é porque o relacionamento é muito fraco. Deus não é Deus de regulamento, é Deus de relacionamento. Se você propaga o relacionamento, o regulamento vai caindo por terra. Não precisa mais ter uma placa, não pise na grama. Porque quando você vai pisar na grama, aqui dentro acende uma luz e diz: filho, não pise na grama. Deus sempre quis ser conhecido. Jeremias 9, 23 e 24 diz: não se glorie sábio na sua sabedoria, nem rico na sua riqueza, nem forte na sua força. Mas o que gloriasse, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus e o que eu faço. Porque eu conheço, se eu conheço, eu sei quem Ele é e descubro o que Ele faz. Misericórdia, juízo e justiça, porque destas coisas Ele se agrada. A justiça de Deus não é essa justiça que você está vendo na televisão. A justiça de Deus, ela é moral, ela não é legal. Muitas coisas no Brasil estão sendo leis hoje. Você pode fazer aborto, você pode casar pessoas do mesmo sexo, mas para Deus tudo isso ainda é imoral. Porque coisas que são legais não significa que elas devem ser feitas. Porque os homens criam leis para poder viver em sociedade. Isso só reflete a falta de Deus. Porque no lugar que tem Deus, as leis caem por terra. Porque todo mundo é submisso uns aos outros. No lugar que precisa ressaltar lei, tem que ter lei para o cachorro,
lei para o dono do cachorro, lei para quem vende a ração do cachorro. Meu irmão, que coisa terrível isso. No lugar que criam-se muitas leis para dar direito aos povos, os homens vão criando leis para dar direito aos povos. Um povo que busca seus direitos é porque já perdeu os seus deveres. E cada nação tem o presidente que merece. Isso só reflete a falta de Deus. A falta de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa: as minhas expectativas não estão em Brasília. As minhas expectativas estão na igreja, nos próximos homens e mulheres que Deus vai levantar. Os próximos homens. Eu já sentei com o presidente, já dormi na casa de presidente, passei dias com presidentes conversando. Deixa eu te falar uma coisa: a minha expectativa está no Senhor, em homens e mulheres que Deus vai levantar, nos Pedros, que Deus tem que convencer ele que Deus está fazendo aquela obra. Quantas vezes Deus já tive que me convencer e eu não queria fazer, e Deus disse: vai, filho. Digo: mas Senhor, isso já me deu tanto trabalho. O Senhor disse: mais um, acredita de novo. Digo: mas Senhor, isso já me deu tanta luta. E o Senhor diz: acredite de novo, não perca a fé nas pessoas. Eu digo: mas Senhor, eu tenho fé no Senhor. Ele disse: você só tem fé em mim se você tiver fé nas pessoas. Acredite nelas. Mas Senhor, é muito difícil. É melhor cortar e botar uma prótese. E pasmem, sabe de onde é que vem a palavra prótese? A palavra prótese vem da palavra propósito. Para manter o propósito, pessoas colocam próteses para manter o funcionamento. Deus não quer que funcione. Deus quer que esteja ligado na cabeça e obedeça. Então a minha oração é que nós percamos todas as próteses do corpo de Cristo, que a gente não se torne um câncer no corpo de Cristo. Um câncer no corpo, ele suga toda a energia do corpo, toda a saúde do corpo. Nós não somos um câncer no corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo saudáveis, que vamos exalar a vida para todo o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Conhecimento é isso. O evangelho é cósmico, irmãos. É muito mais do que Deus salvar indivíduos. O evangelho é uma obra cósmica que quer redimir toda a terra. Amém? Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 23. Você tem uma Bíblia aí? Hebreus 9, 23 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham mírame bien. Te vi bajo el muelle con arena en los pies y esa cara de ella no, pero igual me mires. Traía su mensaje sin quererlo decir. Yo con ganas de fuego, tú queriendo huir. Y tú me dices tranqui, pero tiembla tu voz como vaso en la mesa cuando sube el calor. Si te vas, me deja mal. Si te quedas, va a explotar. Tu nombre me sabe a sal y no lo quiero soltar. Bajo el muelle, junto a mí, dime que sí, dime que sí. Bajo el muelle, te perdí y te encontré dentro de mí. Ven, 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 no te con... mírame bien. Mírame bien. Te vi bajo el muelle con arena en los pies y esa cara de ella no, pero igual me mires. Traía su mensaje sin quererlo decir. Yo con ganas de fuego, tú queriendo huir. Y tú me dices tranqui, pero tiembla tu voz como vaso en la mesa cuando sube el calor. Si te vas, me deja mal. Si te quedas, va a explotar. Tu nombre me sabe a sal y no lo quiero soltar. Bajo el muelle, junto a mí, dime que sí, dime que sí. Bajo el muelle, te perdí y te encontré dentro de mí. Ven, 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 no te con... mírame bien. Mírame bien.
bajo el muelle con arena en los pies y esa cara de ella no, pero igual me mires. Traía su mensaje sin quererlo decir, yo con ganas de fuego, tú queriendo. Os céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. O que é que eu aprendo aqui em Jeremias? Ou melhor, em Hebreus 9, 23, que até o céu foi purificado. Irmão, se até o céu foi purificado, de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem. Se até o céu precisou ser purificado, você imagina a terra. Por isso que quando Jesus morreu e voltou aos céus, o que é que os 24 anciões fizeram? Jogaram as coroas no chão, porque eles disseram: esse aí purificou o céu. Ele abriu, ele selou, ele abriu o livro. Ele é digno de abrir o livro, porque ele purificou céus e terra. Para que vai ter novo céu e nova terra, irmãos? Para quem nasceu de novo. Se até o céu precisou ser purificado, você imagina você. Você imagina as pessoas que estão com você. Você imagina a terra. Pegou? Mas nós não, nós queremos purificar o que nós achamos que deve ser purificado. Ele entra no tabernáculo celestial e muda toda a ordem sacerdotal. Até os 24 anciões reconhecem isso e lançam as suas coroas no chão. Ele mudou até o sacrifício, porque o sacrifício era morto, agora o sacrifício é vivo. Agora o sacrifício é vivo. Você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo. E nos ensinou a ministrar do céu para a terra. A nossa riqueza começa no nascimento da nossa simplicidade. Então, qual é o meu recado para você e para mim nessa manhã? Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida, mas Ele sarará. Houve um rompimento, mas Ele ligará novamente. Ele despedaçou, mas Ele sarará. Volta ao início. Voltar ao início não é voltar ao jardim, mas é voltar ao início da sua história que ainda não terminou. E eu termino aqui para dizer uma coisa para você. Mateus 28, versículo 5. Marcos capítulo 16, versículo 7. Quando Jesus ressuscita, Ele aparece para Maria. E o que é que Ele diz para Maria? Diga aos discípulos para eles irem para Galileia, que eu já vou para lá. Diga para os discípulos irem para Galileia. Irmão, que coisa linda. Mateus 28, 5 e Marcos 16, 7. Ele ressuscita aqui em Jerusalém. E Ele diz para os discípulos o quê? Eles querem me ver ressuscitados? Vão para onde? Diga para eles irem para Galileia. Vão para lá onde tudo começou. Vão para lá onde ninguém era conhecido, onde a gente era só amigo. Voltem lá, Pedro, onde você era só um pescador. Volte lá. Você quer ver Jesus ressuscitado? Volte sempre aos primeiros começos, aos simples começos. Volte sempre. Jesus mandou os discípulos voltar para Galileia. Volte para o lugar que começamos. Volte ao lugar onde éramos amigos. Se vocês querem me ver ressuscitado, volte para o lugar do início. Que nós não sejamos um povo que para obedecer a Deus precisamos de garantias. Que nós não sejamos um povo que para obedecer a Deus nós queremos que Deus nos dê garantias. Porque o Evangelho é poderoso. E a agenda de Deus para o mundo é perdão e reconciliação. A agenda de Deus para o mundo é perdão e reconciliação, irmãos. É perdão e reconciliação. O Evangelho é luz e movimento ao meio às trevas. O Evangelho é um estilo de vida simples e prático, a qual já tem um modelo que é Cristo. Então não torne o Evangelho complexo e místico para que ele seja atraente. O resultado do Evangelho não é para quem conhece, é para quem pratica. O Evangelho não é uma recompensa para o justo, mas é uma esperança para o perdido. O Evangelho não é Deus construindo heróis, mas resgatando vilões. O Evangelho é para dar condições às pessoas desenvolverem, não para protegê-las do mundo. Evangelho não é para te guardar do sofrimento presente, mas para te guardar do sofrimento eterno.
E nós, pastores, precisamos estar no Evangelho. O Evangelho é complexo, mas não é complicado. O Evangelho é complexo a uma mente humanista, mas não é complexo ao ungido de Deus. Não é. O Evangelho não são homens assistindo à crucificação, mas são homens crucificados com Cristo. Porque se o Evangelho que estamos aprendendo não nos leva até a cruz, não é Evangelho de Cristo. Porque se eu ouço o Evangelho e não me rendo a Cristo, não é Evangelho de Cristo. O Evangelho não é hóspede de uma cultura, ele é juiz de todas as culturas da terra. Pregue o Evangelho. E pregar o Evangelho não é pregar a Bíblia, porque pessoas pregam a Bíblia sem pregar o Evangelho. Pessoas podem falar da Bíblia. Tom Keller diz que você pode pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho. É o Evangelho que liberta, irmão. Mas eu prego a palavra. Ei, em pouco tempo a inteligência artificial vai poder fazer tudo isso para você. Mas ela não vai poder transferir vida. E nós só vamos transferir vida se nós estivermos comendo vida. Então um povo alimentado de Cristo, ele não precisa mais de mãos na sua cabeça. Um povo alimentado de Cristo, ele não arruma demandas para a sua igreja, para o seu pastor. Ele é solução para as pessoas. O que é que a Bíblia diz? Que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, mas não foi Cristo que se tornou maldito. Foi a cruz que se transformou símbolo de salvação. Porque o Senhor, por onde Ele passa, Ele ressignifica. Aquilo que era maldito agora foi ressignificado e se transformou num lugar de salvação. Quando Jesus foi pendurado na cruz, a palavra diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Mas não foi Jesus que se tornou maldito, foi a cruz que se tornou bendita. Porque por onde Jesus passa, Ele ressignifica a sua vida. Ele ressignifica tudo por onde Ele passa. Então não subestime a Deus. Ele vai passar por pessoas que você não acredita mais nelas. Ele vai passar por vidas que você jamais faria o que Jesus faz. Eu já tive que ser convencido muitas vezes por Cristo e pela Iraci. Eu disse: porque se você não quer ouvir Deus, ouça pelo menos a sua esposa. Eu dizia: não, amor, eu não vou gastar tempo com isso, não vou gastar energia. Ela disse: amor, tu é um pastor, tu precisa fazer isso. Tu precisa, amor. Eu disse: não preciso. Amor, não faz sentido viver o que nós vivemos, ter o que nós temos, se não for para ser bênção na vida dos outros. E eu digo: cala a boca, amor, não fala essas coisas, vai você buscar Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não te alarme quando o mundo começa a mostrar defeitos e problemas. Não te alarme. Está muito difícil viver no Brasil. Está muito difícil, esses dias está muito difícil. Tem sido dias difíceis para a igreja. Mas quando tudo parece maldito, Jesus vai passar e vai ressignificar tudo. Então nesses dias, ser constante é muito melhor do que ser acelerado. Nesses dias é muito melhor ser constante. Seja constante. Não acelere o passo. Seja constante. Amém. Eu termino aqui com a frase que Paulo falou para Tito no capítulo 1 de Tito, até o versículo 7 do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Quando Paulo diz assim: Tito, meu verdadeiro filho, por esta razão eu te deixo em Creta, para que tu coloque em ordem o que ainda resta, e que de cidade em cidade tu levante presbíteros. Esse é o meu trabalho, é levantar presbíteros de cidade em cidade, homens maduros, mulheres maduras, pessoas que não querem nada mais além de Cristo. Sabe que um homem ambicioso, é muito mais fácil lidar com um homem ambicioso do que lidar com um homem que não quer nada além de Cristo. Porque um homem ambicioso você pode comprá-lo, mas um homem que não quer nada além de Cristo, ele não tem preço. Eu quero orar por você e por mim também. Não sou louco de ficar de fora. Eu quero orar por mim também.
Amém, querido?